Marques, como é que olha pra frente nesse contexto do fim de semana e com 4 jogos que o Atlético está cobrando seriedade no fim do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a palavra hoje da moda é dignidade, né? Terminar a competição dignos, né? Vestindo a camisa e provando para o seu torcedor que, poxa vida, eu tô aqui e vamos dar a volta por cima, né? O torcedor que nessa hora é soberano, né, Cirilo? Para vaiar ou para apoiar, entendeu? A gente só não tem dúvida que ele amanhã já vai estar lá de novo, né? Mesmo com a sua dor de uma derrota inesperada, porque o Atlético, convenhamos, né? E cansamos de debater aqui, infinitamente, mas infinitamente superior em todos os setores do campo. Mesmo com esse elenco, João, desequilibrado, né? Poxa, eu sou de uma era de Atlético, né? Que, poxa, cadê o centroavante, cara? Não tem um centroavante para mudar uma característica de jogo no momento importante da partida, onde eu preciso fazer um gol. Qual que era a chance do Marques e do Guilherme perder aqueles 2 gols que o Biel perdeu? Aí você olha nos elencos Brasil afora, pô, o Vasco tem o Verratti. Pô, um Verratti no sábado resolveria o nosso problema. Mesmo o grossão daquele jeito, alto e tal. Tenho certeza que um 9 da característica dele ia ajudar muito o Atlético. Eu acho que é parte dessa... de pensar o 26 numa remodelação de elenco, trazer jogadores que de repente façam, né, o que é a história do Atlético, o que é a cultura do Atlético, né? Esses atletas são importantes para estarem aqui dentro desse elenco. O centroavante, os beiradinha, né? Os caras que vão morder no meio de campo. Pô, a gente olha um pouco tempo atrás, Pierre e Donizete, né? Atletas que de fato plantem no coração o que é de fato o Atlético. Eu senti muita falta, fiquei muito frustrado no jogo, né? Eu achei o Atlético, tanto individual quanto coletivo, muito abaixo. Achei que o Sampaoli também... não foi feliz no jogo, né, Marcos? Não é nem que não foi feliz, sabe, João? Na leitura, entendeu? Poxa, se eu tenho um adversário que não vai te atacar, né, que vai ter só um centroavante lá enfiado, eu não preciso de 3 zagueiros, entendeu? Muitas coisas são do beabá do futebol. Eu não entendi. Eu preencho, João, o meio de campo, boto mais um meia, entendeu? 2 zagueiros cuida de um atacante. Ou boto mais um atacante para fazer uma pressão ofensiva no Lanús, entendeu? Eu acho que foi uma sucessão de erros que culminou com um jogo ruim do Atlético e com a derrota. Eu não entendi o Scarpa não ter sido titular no jogo. Era o meu titular também. E vou falar um negócio aqui também, porque eu falei antes do jogo, fui dos poucos a ter coragem de falar isso antes do jogo. E vou falar aqui agora, porque quando a gente fala o oposto, a gente apanha pra caramba, né? Gente, com todo respeito, o Hulk é o maior ídolo dessa década no Atlético, um dos maiores da história, tá no nível aí de Marques, de Reinaldo, de Ronaldinho Gaúcho, de Cerezo, dos caras, né? Da história do clube. Agora, poxa, será que fazia sentido o Hulk, num jogo com 35 graus, ter entrado de titular? Será que não vale a pena o Hulk pegar uma defesa cansada? Pô, tem coisa que o técnico precisa ter coragem de fazer, cara. Na minha opinião, os melhores jogos do Hulk foram os jogos que ele entrou no segundo tempo. Exceto o jogo contra o Fortaleza, que, convenhamos, foi contra o Fortaleza, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E que no final do jogo o Atlético morreu. Faltou perna no final do jogo. Então, acho que algumas discussões precisam ser feitas aí. Edu Panzi, o balanço que você faz disso tudo, cara, que aconteceu no fim de semana, e observando esse desafio dessas 4 decisivas rodadas contra Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e a última rodada é Vasco, né? Vasco da Gama. Pode estar todo mundo lutando por alguma coisa. Como é que você observa isso tudo? Eu não tive a oportunidade de falar sobre a final da Sul-Americana, né, Cirilo? Eu assisti o jogo depois, com mais calma, já sabendo do resultado e com um olhar diferente. O Atlético e Lanús foi um jogo muito ruim. E geralmente, final em jogo único, a gente tem esse aspecto de jogos presos, amarrados, mas não fizeram um bom jogo. O Lanús também não jogou bem. Ouvi muita gente falando a respeito do Lanús, gente que não acompanhava o Lanús. O Lanús não ele joga mais do que jogou a final. O Atlético também joga mais do que jogou a final da Sul-Americana. Eu discordo muito do discurso do vexame, da obrigação. Obrigação em final, cara, ainda que o adversário seja inferior. E vexame em final, numa boa, cara. Vexame em final não existe.
O Atlético empatou um jogo e perdeu um título. Agora, jogou mal, cara. E o Atlético, o problema do Atlético não foi o Atlético contra o Lanús. O que aconteceu em Atlético e Lanús é o que vem acontecendo com o Atlético em 25. Oscilação. A gente falava do Cruzeiro, de vários bons jogos do Cruzeiro. Você não conta 3 do Atlético. Grande atuação não tem nenhuma. Você tem boas atuações. Mas você não enche uma mão com boas atuações. O resto são jogos muito ruins, jogos toleráveis. A temporada do Atlético é ruim. A final da Sul-Americana foi um reflexo da temporada do Atlético. Com atuações individuais ruins, com um jogo coletivo ruim, com uma comissão técnica que trabalhou mal nesse jogo, com atletas que trabalharam mal nesse jogo, com um banco de reserva que entrou mal nesse jogo. Nada deu certo para o Atlético na partida diante do Lanús e diante de um Lanús que também não fez uma grande partida. E acabou sendo campeão da Sul-Americana, um torneio em que o Lanús, que é pior do que o Atlético, foi melhor na competição. Se tem uma equipe entre as duas finalistas que merecia o título pela campanha, era o Lanús e não o Galo. Mas foi tudo muito ruim. As escolhas do Sampaoli durante o jogo, eu acho que inicialmente não. Você conta nos dedos quem foi bem. Acho que o Igor Gomes fez um bom jogo. A defesa do Atlético se comportou bem na partida, até porque o Lanús praticamente não criou. Acho que lá na frente, o único destaque foi o Dudu. O Atlético foi pobre. O Atlético só jogou dando bola pro Dudu. Quando não caía nos pés do Dudu, nada acontecia. E o João chamou atenção, os companheiros, o Marques, sobre ter 3 zagueiros. Cara, o ano passado o Atlético chegou para jogar uma final de Libertadores com 10 jogos sem vencer. O treinador não tinha confiança, sabe? Mesmo com um jogador a mais diante de uma equipe melhor. Esse ano o Atlético chegou aos trancos e barrancos na final da Sul-Americana. Eu concordo com o Marques, mas eu acho que o Sampaoli não tinha confiança para desmontar o sistema defensivo, que esse sistema foi bem no jogo, mas do meio para frente a coisa não aconteceu, e poderia ter acontecido se ele tirasse um zagueiro, colocasse um meia, mas se ele toma um gol, ele ia falar, putz, eu tomei um gol porque eu desmontei a única coisa que estava dando certo, mas eu também teria tirado um zagueiro assistindo o jogo, não tinha necessidade, porque as boas opções do Lanús não estavam jogando bem, nem o Castilho, nem o Marcelino Moreno. Então, cara, foi uma tarde que a coisa deu errado, que o jogo foi ruim e que o Atlético perdeu nos pênaltis. Um terceiro título em sequência. Ano passado perdeu para 2 equipes melhores e esse ano doeu mais no torcedor, porque o melhor da final era o Atlético e ele perdeu.